Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que você esteja num dia bom. Eu sou o Jaider Matos, do Jaider Matos Podcast. Feliz de estar aqui com você, tá? E hoje é o nosso 19º podcast. E a gente está seguindo firme aí. E eu quero te chamar a atenção aí, você que está nos ouvindo já tem um tempo, que convide outras pessoas mais, porque só de você estar aí é uma felicidade enorme para nós, tá? Você é uma bênção. E assim, da mesma maneira que é uma bênção, eu te peço mais um pouquinho da sua colaboração. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente nos vídeos, tá? Que a gente está fazendo os podcasts gravados, hoje está sendo gravado, e outros ao vivo. E eu conto assim muito com a sua colaboração, tá? E hoje estou trazendo assim uma pessoa aqui, vai trazer uma informação aqui importantíssima para você aí que também está pensando aí na sua rocinha, na sua fazenda, ou futuramente ter a sua terrinha para ser produtor rural. Eu estou aqui com meu querido e novo amigo, o gerente da Emater, Ademar. Seja bem-vindo, Ademar. Que bom que você está aqui, meu querido. Obrigado. Seja bem-vindo. O Ademar foi uma indicação de um grande amigo meu, irmão, tá? O Ronilson, de Padre Paraíso, também trabalhador lá da Emater, e ele que indicou. E ele gostaria de estar aqui, mas como não deu, Ronilson, da próxima vez eu quero que você componha essa mesa, e Deus abençoe você e sua família, e assim nós vamos junto aí para frente, aí para o alto. Ademar, um prazer conhecê-lo. Tá, a gente estava conversando antes de começar a nossa entrevista, mas antes de adentrar, eu quero saber quem é o Ademar. Com você aí, com essas palavras aí, fique à vontade, tá? Obrigado pela forma como você introduz a gente no assunto, né? Fica até mais leve a gente conversar. E partindo do princípio que a gente, na vivência, a gente sempre tem algo a dividir com as pessoas, né? Espero que o nosso bate-papo hoje possa agregar algo na vida de alguém que está nos ouvindo. O Ademar, ele é de Goiás, eu sou filho de agricultor familiar, sempre trabalhei na lida da propriedade rural, com a criações ou plantios, né? E isso me despertou para estudar uma escola próxima de Goiás, em São João Evangelista, de fazer o técnico em agropecuária. Depois Deus me empurrou um pouquinho para o Rio de Janeiro, a gente foi fazer Ciências Agrícolas na universidade muito interessante, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma escola de vida, assim como foi em São João, e sempre com o olhar de como que a gente pode, enquanto cidadão, né, fazer algo com a profissão que a gente tem. Saindo da universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola família agrícola no Espírito Santo. De lá, entre ir para o mestrado na Inglaterra ou trabalhar na Emater de Minas, né? Eu optei por vir para a Emater de Minas e trabalhei aqui perto, né, em Divino das Laranjeiras. Fica a poucos quilômetros daqui, uma experiência de vida fenomenal. Depois tive uma oportunidade fantástica de ir trabalhar na sede da Emater em Belo Horizonte, onde fiquei por 14 anos, né? Foi para mim uma oportunidade, crescimento de relações com as pessoas, acho que amadurecimento, né, muito grande, né, boas amizades, boas relações. Minha família teve a oportunidade de ficar um bom tempo na capital, meus 2 filhos e minha esposa, né, acho que foi uma bênção de Deus na minha vida. E recentemente eu vim aqui para a região de Governador Valadares, um desafio novo, né, uma turma presente aqui em 20 e poucos municípios, 28 municípios, né, que a gente está com equipes locais da Emater, e eu tenho aprendido muito, né, com esses colegas aqui, que a gente faz um trabalho junto aos agricultores familiares, né, e quem é o Ademar? Essa pergunta é aprendendo todos os dias, né. Eu espero que hoje também aprender, para mim é uma experiência nova, participar de
um podcast importante, né? Fico feliz, espero ser útil. Nós que ficamos assim agraciados com a sua presença, tá, Ademar? E sei que essa entrevista hoje vai ser enriquecedor para todos aqueles que estão ouvindo e vai aprender um pouco mais de saber de você. Quanto tempo você já está em Valadares? Valadares, cheguei aqui para a gerência regional em dezembro de 2020. Logo pós-pandemia, né, um momento desafiante, né, e a gente se via naquela situação de proteger os colegas em relação ao contágio, né, e também não deixar que os agricultores ficassem sem ser assistidos, né. Então a gente teve esse desafio logo assim no auge da pandemia, né, que a gente assumiu a gerência aqui com esse desafio. E também foi uma oportunidade muito... desafio, né? Isso, né? Novo, né? Tudo era tão novo, né? Tudo era incerto, né? E a empresa, assim, a Emater, de uma forma muito assertiva, né? A gente apostou naquele momento, né? Em ferramentas de comunicação, de informação e comunicação, né? O podcast, né? Um deles, né? A gente utilizava essas TICs, né? Como uma forma de acesso ao público, né? Muitas vezes o agricultor não poderia receber um profissional, né, na propriedade, né? A gente usava ou o WhatsApp, outras mídias, né, para acessar o agricultor. Então, e aí a gente venceu aquele período difícil, né? E a gente está hoje aí num pós-pandemia, né? Acho que as coisas não voltaram à normalidade antes. Hoje 100%, né? A gente tem uma nova normalidade, né? E muito aprendizado desse período para cá. Para resumo assim, informativo, o que é a Emater? É a pioneira no Brasil, né, e na América Latina em relação a ser uma empresa de assistência técnica e extensão rural. Começou em 48, com a CAR, era Associação de Crédito Rural, e aí a gente vem desde essa época, desde 48, né, num processo de aprimoramento das nossas metodologias de trabalho, né. A Emater hoje, né, como empresa de assistência técnica e extensão rural, em Minas Gerais está presente está indo para 809 municípios no estado de Minas Gerais, né, e a gente só está nesses municípios, né, através de uma celebração de uma parceria formal com as prefeituras municipais, né, onde se celebra um convênio entre o Estado, entre a Emater e o município, né, para a gente ter uma equipe local lá para atender esses agricultores, preferencialmente a pequena produção, agricultores familiares, mas a gente atende o médio. É um órgão estadual. É um órgão do Estado. A gente está vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura, né? Junto com a Emater, tem outros órgãos vinculados a essa secretaria, né? O IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuário, a EPAMIG, a Empresa Mineira de Pesquisa Agropecuária, e a Emater, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Um exemplo para as pessoas não saber dados técnicos assim. O produtor rural, o pequeno produtor rural, como que ele chega para procurar a Emater e para ser assim uma fala bem simples, o que ele precisa, o que ele vai receber de você mesmo, Ademar, como gerente do município e tal, o que ele vai procurar e o que ele vai receber? Tá, a empresa, acho que até no próprio filme, né, mostra a amplitude de trabalho na Emater. Tem um filme, né, falando sobre isso. Né, é um filme muito interessante, né, que daqui a pouco a gente vai passar ele. E ele fala assim hoje a gente está, a porta de entrada da Emater hoje são os escritórios locais, que são escritórios nos municípios, né. Então qualquer produtor da agricultura familiar, né, médio e grande produtor, ou outro empresário do ramo agrícola, né, que queira ter informações, né, ou uma orientação técnica, ou uma assistência técnica, é só ir aos escritórios locais da Emater. Eles vão ter uma agenda, né, uma agenda de um atendimento na propriedade, se for o caso, ou então orientação técnica ali na visita ao escritório. Então essa é a forma de acessar a Emater, onde a gente está presente nos municípios, né, basta ir aos escritórios locais da Emater. A Emater está estruturada nessas unidades municipais, que são escritórios locais, que tem uma equipe local geralmente formada ou por um agrônomo,
ou um técnico em agropecuária, com um profissional da área de bem-estar social. Temos uma outra estrutura média, né, que é a unidade regional, que aqui no caso fica em Valadares. Aqui nós temos um suporte administrativo e técnico, né, a esses escritórios locais da região. Essa regional nossa aqui forma uma das 32 que tem no estado. E a gente tem a nível de Belo Horizonte uma unidade central, e aí a gente tem todo um departamento de apoio a essas estruturas municipais regionais, né? Um prédio muito bonito, né? Lá está fazendo agora o Museu da Extensão Rural, o primeiro da América Latina. Deve ser reinaugurado agora no aniversário de 75 anos da Emater. Já fica até o convite, né, para você e para quem não está. Em 7 de dezembro vai ser o aniversário. E vai ser inaugurado esse Museu da Extensão Rural. Então lá abriga, né, tanto a parte da diretoria quanto o departamento técnico. A gente tem coordenadores, né, estaduais nas diversas áreas, né, que a Emater atua, desde a questão ambiental, pequenos animais, bovinocultura, uma vasta quantidade de técnicos especialistas, né, em café. Nós temos colegas que são especialistas em qualidade de café. Imagina um agricultor, né, que está nos ouvindo e tem uma área de café e queira trabalhar, não vender o café, mas vender, por exemplo, café de qualidade. Uhum. Aí a gente tem esse profissional. O interessante é que, além da função técnica, né, pode também se falar assim, Ademar, que são a Emater, ela trabalha com os primeiros passos do pequeno produtor? Na verdade, a própria metodologia de trabalho da Emater a gente parte do princípio que, por mais que a gente tenha seja técnico, né, e tenha conhecimento acadêmico, o agricultor também, da sua forma, ele tem o seu conhecimento na prática, né, na vivência, no dia a dia da propriedade. Então, o que a extensão rural faz, o que a assistência técnica faz, é unir esse conhecimento da academia que a gente adquiriu, agregar com o conhecimento que o agricultor tem na vivência, lá na prática, no dia a dia, né? E aí esse conhecimento colaborativo, essa construção compartilhada do conhecimento, gera um novo conhecimento no agricultor. Tanto para a gente, né, que tensiona o nosso conhecimento, né? Você tem um conhecimento, quando você agrega o do outro, né, ele se soma, né? Uhum. E esse novo conhecimento, né, acho que gera bons resultados na propriedade. Então, o pequeno produtor, médio ou grande, né, que queira procurar a Emater para uma orientação técnica, né, ele vai ter esse profissional que não tem a intenção de chegar lá e falar que está tudo errado e faz dessa forma, né? Uhum. Mas a partir dessa metodologia de trabalho, né, uhum, ele consegue valorizar o saber do agricultor, né, uhum, com o saber que ele tem, com o conhecimento técnico, né, e gerar conhecimentos para desenvolvimento da propriedade. Então, o agricultor que queira lá, quero iniciar um plantio de quiabo, por exemplo, e nunca plantei essa cultura, né? Ele pode procurar o escritório local da Emater com essa intenção, vai ir lá avaliar a área, ele vai fazer ver uma viabilidade daquela cultura ali naquele espaço que tem disponível, né? E aí trocar essas informações no sentido de ele ter uma rentabilidade, né? Ele ter uma garantia de sustento a partir daquela atividade que ele está desenvolvendo ali na propriedade. Qual a porcentagem de produtores que é assistido pela Emater hoje? É interessante, né? Aqui a gente tem a Emater trabalha muito com metas de atendimento, né? Uhum. A gente vende isso, né? Negocia isso para o governo, né? Para até garantir o nosso orçamento, né? Então a gente tem uma meta a nível de estado. A gente chega a atender aí mais de 350 mil agricultores em Minas Gerais, e por regional aqui, no caso, Governador Valadares, a nossa meta aqui é atender 7.600 agricultores nesses municípios, sim, aqui da regional que a gente tem convênio. Qual é o custo?
a gente presta esse serviço sem custo algum ao agricultor. É porque ao agricultor familiar, até previsto na Constituição, né, do Estado, né, essa garantia da prestação de serviços. É totalmente um trabalho gratuito. Isso. É claro, a gente tem atividades, né, que aí são cobradas, né, algumas atividades, alguma prestação de serviço, elas têm uma taxa, né, uma tabela, né, a nível de Estado, que por exemplo, um grande empreendimento que é montar um compass bar, por exemplo, uma grande atividade. A gente tem um custo para poder fazer isso e a gente tem uma tabela de cobrança. Mas, na maioria dos casos, né, para a agricultura familiar, a gente faz esse atendimento sem custo algum. Eu quero ver uma coisa que eu sempre conversei com dono de propriedades. Por exemplo, assim, o pai que tinha uma propriedade e criava gado leiteiro, né? E ele tinha uma resistência de mudar por conta de falta de informação, não ter conhecimento sobre essas questões e não ter essa base que a Emater tem. Um exemplo sobre pegar o gado e remanejar ele, fazer passos rotacionados, colocar ordenhas mecânicas, fazer aquele projeto do balde cheio. Eu queria que você explanasse essa questão dentro da agricultura familiar, como esse pequeno produtor chega e fala assim, olha, peguei agora, infelizmente os meus pais não estão, e eu tenho uma fazenda aqui agora, que tem de herança, e eu quero fazer isso produzir. Tá. Por conta de uma resistência familiar, né? Falou assim, não, do meu jeito é assim, eu aprendi assim, vai ser assim. Você toca num ponto assim que a gente tem debatido muito, né? Que é o processo de sucessão no meio rural. Hoje, quantas propriedades são administradas, né? Tem a gestão do pai e da mãe, né? Uhum. E algumas propriedades não têm horizonte de sucessão. Talvez até, e você, assim, com muita familiaridade, tocou num tema que talvez até para o próprio pai ou a mãe, ele não preocupou em criar, né, nessa família, né, alguém que pudesse o suceder no campo. E a gente vê isso muito aqui na região, e não só aqui, mas de modo geral, né, um esvaziamento do campo, né? Talvez por essa não preocupação com a sucessão no meio rural. E teve uma época, né, que o meio rural, ele tinha, e aí tem alguns autores, né, que acho que não cabe citar, mas denegria muito a imagem do rural, né? Relacionava ao rural a não uma condição de melhoria em si, mas era meio pejorativo, né, quando se falava do rural. Hoje a gente percebe, né, uma inversão em relação a essa perspectiva do que é o rural, né? Muitos autores, né, e a gente percebe no dia a dia, né, uma importância cada vez mais do meio rural. E isso é reflexo até de um processo contrário de êxodo rural. Quando você fala que alguém que comprou um sítio, ou o pai está deixando o sítio para alguém, a gente percebe isso hoje com muitos novos agricultores, né? E a gente vê nesses novos agricultores, né, talvez até uma abertura maior à adoção de tecnologia. Eu não tenho dúvidas, né, que a tendência, né, é cada vez mais o meio rural ser fortalecido com essa perspectiva de uso da tecnologia no campo, né? E aí, aí onde que entra a Emater nesse primeiro, que é desafiante, né? Você discutir com esse novo agricultor, talvez ele não tenha a vivência da agricultura ou da pecuária, né? Do manejo do rebanho, né? Como você citou. E o técnico, seja ele da Emater ou de outros órgãos, né, de assistência técnica, né, ele se vê no desafio de ensinar. E aí você imagina você iniciar uma nova atividade, né, como montar, por exemplo, uma estrutura de podcast.
alguém vai orientá-lo a fazer isso, né? E a gente então percebe um espaço muito grande para o meio rural em relação a essa adoção do novo, né, da tecnologia, e a gente espera que cada vez mais, principalmente a sociedade urbana, né, tenha uma nova visão do rural. Não aquele rural arcaico, né, mas um rural que se propõe a novas entregas, né? Porque na maioria, Ademar, dessa agricultura arcaica, quando o dono, como se diz, né, o pai, né, falece, dono dessa fazenda, e passa para o filho, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele vende essa propriedade e não se torna aquela propriedade como segmento familiar de sustento, né? Sustentabilidade. E a gente vê no entorno de Governador Valadares as tantas fazendas que foram chacriadas, loteadas e assim sucessivamente. Eu acho que isso dentro de uma demanda de procura da Emater, eu não sei qual é a porcentagem da desistência desses filhos de produtores que não quis seguir o mesmo caminho dos seus pais, como produtores rurais. Não sei essa questão. Por isso que eu falo sobre a questão da resistência, né? Ambos os lados. Não vou falar só a resistência do produtor que estava com a mente mais arcaica, daquele jeito, e também de passar para os seus sucessores. Eu nem digo assim a questão da postura dos donos, né, da propriedade ou essa visão arcaica que você menciona. Mas até como a pessoa não conseguia gerar uma renda para garantir uma determinada qualidade de vida, né, o que era normalmente? Olha, você estuda e sai da cidade se você não quiser ficar no cabo da enxada. Então isso aí era muito pejorativo, né, e incutiu na cabeça das pessoas, né, que o rural não era legal, né, e que você deveria ir para o urbano. E a gente sabe o que isso provocou, um inchaço, né, nas cidades, né, e aí hoje, né, a reflexão que se faz, né, e aí acho que o podcast, acho que ele pode ajudar para a gente refletir em relação à qualidade de vida, né? Onde você tem mais qualidade de vida? É no campo ou numa cidade, num local que talvez não te dê uma qualidade de vida, né? Que você fica com um salário que parte dele você tem que custear ali o aluguel ou numa condição que você está na cidade, né? Porque alguém te falou que era legal ir para a cidade, né? E aí esses valores, né, que criou na sociedade moderna, né, acho que desvalorizou um pouco no campo. Agora, quando você vê aqui a história de Valadares é interessante, né? A do chacreamento, né? Isto tá no consciente coletivo, né? Essa ideia do rural, né? Talvez só não ficou lá porque não tinha uma condição adequada para estar. E aí essa história do chacreamento, né, aqui em Valadares, né, é um caso específico, né, de como as pessoas querem o rural ainda, né? As pessoas querem voltar para a natureza, né? Para o rural. E aí essa valorização da natureza, do campo, a paisagem, né? Não aquela paisagem bucólica, né, ou a romântica, né? Mas hoje, e a pandemia, olha só onde a gente vai. A pandemia impulsionou isso. As tecnologias, né, de informação e comunicação impulsionou isso, né? Hoje você pode estar numa propriedade rural com acesso à informação, né? A gente percebe aqui na região... Com todas as benéficas de uma cidade grande. Com outros valores, né? Como, por exemplo, a paisagem, né? Lidar com o alimento, né? E aí você consegue trabalhar na propriedade, né? Mesmo tendo uma atividade urbana, mas você consegue estar ficando ali na propriedade. E outros também estão optando... acabei de ver um exemplo, né, de uma família de agricultores familiares, né,
que tinham galinhas, né, na propriedade, estavam de uma exploração sem uma finalidade financeira, né? Ele teve a oportunidade de conversar com o extensionista da Emater. Essa é a história do vídeo, né? Uma experiência. E aí, daí a pouco, ele aumentou o seu plantel na propriedade de 300, depois para 400 galinhas, e hoje ele vende, além de consumir esses ovos, né, ele vende para o mercado local da alimentação escolar. E então, na propriedade, conseguiu gerar renda e conseguiu dar sustentabilidade, a essa expressão que você usou, né, para a família continuar no campo. Então, por que as pessoas às vezes não ficam no campo? Talvez porque não despertou ainda que lá você consegue produzir, né? É fácil, né? Não é fácil, né? Mas é possível, né? Você conseguir produzir e gerar renda e gerar para garantir qualidade de vida para a família no campo. Quando a gente fala sobre terra, né? Como nós tivemos o êxodo rural, agora a gente está tendo um êxodo das cidades para o campo. Isso deve né? aparecer no censo do IBGE agora. Olha, para você ter ideia, como muitas pessoas hoje estão... Eu não tenho dados, tá, Ademar? Eu não tenho dados, mas eu tenho visto, principalmente aqui na cidade, muitas pessoas recorrer às suas chácaras, né? Onde elas podem deixar sua chácara, pode ter 1 hectare lá, ou alguns 1.000 metros, 5.000 metros a sua chácara, e produzir e ter uma renda sustentável daquela chácara, né? E ainda mais tendo a direção com técnicos da Emater. Eu falo assim, por quê? Antes a pessoa pegava assim uma fazenda de 100 hectares e colocava a regime de pasto. E hoje já temos os confinamentos, né? E temos os pastos rotacionados. Para gado leiteiro, teve um projeto do balde cheio, né? Que também revolucionou muito, não somente Minas Gerais, mas o país inteiro. E eu não sei como isso está hoje, se está viável esse projeto. Eu queria que você falasse sobre essas coisas. Tá, esse projeto específico, a Emater, a gente não trabalha com ele. Nós temos um programa que chamava Minas Leite, né? Hoje, né, o Estado desenvolve, através da Emater, a Secretaria de Estado da Agricultura, um programa chamado Minas Pecuária, né? Sim. Que tem como objetivo trabalhar a produção e a gestão da propriedade leiteira, buscando a viabilidade dela. E a gente está, por exemplo, acabamos de nos reunir ontem, né, as 3 regionais aqui do Polo Leste, né, e justamente foi pensado lá nessa reunião uma proposta de trabalhar um programa de desenvolvimento da bovinocultura de leite aqui no leste de Minas. Olha que... A gente atende, por exemplo, aqui nos municípios que fazem parte da regional de Valadares, a gente atende em torno de 3.000 agricultores na produção na bovinocultura de leite. E esse programa, né, a gente, claro que não vai atender em um ano o total desses agricultores de uma forma intensa, né, mas a intenção é a gente ter unidades de referência de produção de leite, né, acompanhadas mais de perto pela extensão rural, pela Emater, e justamente buscando essa viabilidade que você menciona aí. Então, é um trabalho assim, focado, né? E a gente, com certeza, a gente espera que até vir aqui numa outra oportunidade mostrar o resultado desse trabalho aqui na região. A gente identificar agricultores, né, que queiram ser assistidos, né, pelas equipes locais da Emater. E aqui, inicialmente, a gente, do total de municípios, que a gente vai começar esse trabalho com 7, né? Não que a gente não vá atender os outros municípios ou os outros agricultores da bovinocultura de leite, mas focar nesses, né, até para a gente mostrar, tê-los como referência de produtividade, de produção, de renda, né, geração de renda no meio rural. A questão, porque quando a gente fala sobre produção rural, o produtor rural, a gente está falando sobre base da sociedade, porque se o alimento chega na nossa casa hoje, independente se são de grandes indústrias alimentícias, mas sai dos produtores, independentes também se são agricultores como tem no Mato Grosso e mesmo no sul do país, de soja, de milho, e etc.
Mas também temos os pequenos agricultores, que traz também a sua sustentabilidade lá para nossas mesas, as suas produções, né? Que vem trazendo a sustentabilidade ali. Então, eu quero entender melhor sobre o trabalho da Emater, Ademar, sobre a questão assim, independente que seja sobre gado, sobre aves, sobre apicultura, sobre cafeicultura e hortaliça em geral. Existe um trabalho para iniciar esse produtor rural para pegar as gemas melhores, a sua produção melhor, o passo a passo para isso? Sim, não digo iniciar, né? Esses produtores, eles já existem aí nos municípios, né? Mas talvez faz de uma forma assim que tem uma tecnologia maior. Sim. Qual que é o objetivo ou propósito, né, da extensão, né? Identificar esses agricultores, né? E com esse diálogo da construção do conhecimento, né? Com o saber do profissional, com o saber do agricultor, a gente vislumbrar oportunidade de produção de alimentos. Você falou aí da grande produção, acho que sem desmerecer, né, as commodities, né, a balança comercial do Brasil, né, do Estado, né, mas existe uma categoria de produtores de alimentos, né, e aí é o que eu destaco aqui, a agricultura familiar, né, o modus de produção da agricultura familiar em relação à oferta de alimentos saudáveis nos municípios. E aí é um grande, né, desafio, né, e aí não só da Emater, né, mas dos próprios agricultores, né, da Emater, das prefeituras, né, através das suas secretarias de agricultura, né, de outras instituições, a pesquisa, né, as universidades, né, aqui no Valadares a gente tem um portfólio de universidade muito interessante, né. Então esse grupo de instituições, né, pensar a produção de alimentos local. E aí a gente vive numa região interessante, né, em relação à oferta de alimentos. Se a gente for nos supermercados, né, a gente pode ver que grande parte dos alimentos que são comercializados ali, talvez não seja produzido no próprio município. Imagine um município próximo aqui, por exemplo, Capitão Andrade, né, um município, inclusive está fazendo aniversário agora, acho que 35 anos de emancipação, né? Um município novo, né? Que eu chamo de Princesinha do Leste, eu acho muito legal a cidade, né? É muito bem cuidada. Imagina aquele município, né? Os supermercados dali terem alimentos, né? Serem comercializados a partir de produtores, né? Que produzem seus alimentos ali para vender na própria cidade. Então isso gera uma economia, né, gera uma renda na cidade e mais. Você consegue ir no supermercado e comprar um feijão sabendo que ele foi produzido pela comunidade tal. Isso dá uma garantia, uma rastreabilidade natural ao produto. Gera uma confiança ao consumidor. Eu estou consumindo aqui um produto que é produzido na minha própria cidade. Então, e lá tem, né, eu estou citando esse exemplo, porque lá tem uma preocupação, tanto da administração quanto da equipe local da Emater e de outros parceiros lá, em relação a essa produção de alimentos no município. E tanto alimento de origem vegetal, quanto alimento de origem animal. Aqui, por exemplo, em Governador Valadares, né, uma preocupação de um grupo de agricultores, né, em produzir ovos, né, e aí tem todo um apoio, né, das instituições, aí a gente pode citar várias, né, mas que esse ovo de Valadares, produzido aqui, chegue no mercado do município. Isso gera, e aí, valorizando mais ainda uma categoria de produtores, né, que são agricultores familiares, né, quando você compra dessa categoria de agricultor, você está comprando uma história atrás do produto. Aquele agricultor que está da pequena produção, que está vendendo, por exemplo, o alface, aquele alface que ele vende para o mercado é o mesmo alface que ele consome na família. Então ele tem um cuidado especial ao produzir aquele alimento, né? A gente chama de alimento seguro, né?
Então tem toda e também tem uma cultura atrás desse alimento, né? Quando você cita lá Pedra Azul, não é isso? Uhum. Lá tem um costume, né? Uma alimentação que é baseada nos costumes lá da região. Então isso é muito bom valorizar. E a agricultura familiar, ela valoriza isso muito bem. Karpik, né, um teórico, ele fala de valores intrínsecos do produto. Talvez você pegue o alface na gôndola do supermercado, e se ele for bem trabalhado, for produzido pela agricultura familiar, tem valores que estão embutidos naquele produto, né? Esse cuidado, esse aspecto cultural, esse modo de produzir da agricultura familiar, você garante, né, até a história indo e vendo, né? Puxa vida, como que eu posso aqui no meu município, né, desencadear um processo de abastecimento alimentar, né? A gente tem, desde a própria FAO, que é a Fundação das Nações Unidas para a Alimentação, né, prega essa ideia da produção local de alimentos, né? Com toda essa questão que nós estamos falando aqui, tanto a questão da geração de renda, né, que quando você gera renda lá nos municípios, né, você cria oportunidades, né, lá no município, aquela família, aquele filho do produtor, né, ele tem a oportunidade de permanecer no campo. Não que a gente quer fixar as pessoas no campo, né? A gente fixa poste, né? Sim. As pessoas, a gente dá a oportunidade para as pessoas ficarem lá no campo. Nós temos, Jacques, municípios aqui, né, com essa preocupação. Citei o caso de Capitão Andrade, citei o caso aqui de Valadares, e tem outros municípios, cito, por exemplo, Itabirinha, né? A gente percebe lá uma preocupação da qualidade das estradas rurais. Alguns morros, outro dia vi um vídeo, né, do calçamento de estradas rurais. Mas o que tem a ver calçamento de estradas rurais com alimentação, que nós estamos falando aqui? Quando você tem essa fácil escoamento da produção, né, ou então o acesso do produtor, não, eu vou morar na minha propriedade, porque eu tenho acesso com condições para ir à cidade, e vice-versa, né? Então você imprime naquele município, né, condições das pessoas ficar no meio rural com qualidade de vida, porque a gente não quer ter aquela história, né, lamentável, né, do Jeca Tatu, né? Hoje em dia as pessoas não aceitam isso mais, né? Então eu quero ficar no campo, mas com qualidade de acesso, de meios de comunicação, de renda, né, de saúde, né? E a gente percebe hoje, né, uma retomada, um olhar a esse novo rural, né, o rural contemporâneo. E a gente percebe assim um horizonte promissor. Não dá para não discutir isso, né? Os municípios estão discutindo isso, né? Com menos ou com maior ou menor intensidade, né? Mas todos têm essa preocupação. Não a preocupação romântica do rural, né? Mas financeiramente, né? Qualidade de vida. Juntar útil ao agradável. Então, acho que a gente percebe um novo momento para o rural. Eu não tenho dúvida com isso. Imagine, né, um mecanismo totalmente moderno, um podcast falando nas questões rurais. Talvez há um tempo atrás o valor era outro, ia buscar outras opções de tema, né? E hoje você, né, com sua sabedoria, buscando falar do rural. E aí como que o rural pode impactar na produção de alimentos e como que o alimentos pode impactar na saúde da família, das pessoas. Tanto as pessoas que consomem, né, no meio rural, nas cidades, como o próprio agricultor que produz, ou esse pecuarista, né, que produz esse alimento. Eu vejo assim que todo esse desenvolvimento socioeconômico que acontece nos países onde quer ter o crescimento, quer ter a oportunidade para todos, né? Porque esse plano piloto, nós temos aí países aí como Suíça, né? Outros países. Eu lembrei aqui da Suíça aqui por conta de alguns empreendimentos também em gado leiteiro e tal, essa também da migração aqui para o país. Aqui na Bahia tem os grandes produtores de leite, aquela questão toda. E quando traz isso para o pequeno produtor, isso aí
cresce assim a vontade daquelas pessoas que estavam assim com seus sonhos encolhidos e despertar que eu também posso ter, né? Falei assim, olha, e falar nisso, eu quero pedir um tempo para você, Ademar, que eu quero falar sobre, olha como que é importante isso, como eu tenho querer ainda de ter o meu pedacinho de terra e cultivar ali as minhas galinhas, os porcos, os meus bezerrinhos e vaquinhas, você também deve ter essa vontade aí, talvez deve ter. E olha, a gente tem aqui um parceiro, tá? A Emater está aí de portas abertas para auxiliar você, tá? E falando disso, que eu quero perguntar daqui a pouco, Ademar, sobre a questão que a pessoa que... Eu vou falar de uma querida aqui, que é a proprietária da Singular, Maria Aparecida Martins, né? Que tem chacreamentos. Eu quero falar sobre agora a Singular e como que uma pessoa pode ter a sua chácara e também ser um pequeno produtor com a sua chácara. Então eu quero deixar aí para vocês aí a nossa Singular, tá? E vai passar aí para a gente aí, deixar aí, eu Cida, um abraço e ficamos aí com a Singular. Conheça o loteamento Jacarandá da Singular Imóveis, uma empresa séria comprometida com seus clientes. O loteamento Jacarandá fica próximo ao Distrito Industrial, com uma linda vista privilegiada para o Pico da Ibituruna em Governador Valadares, Minas Gerais. Eu disse Singular Imóveis. Saiba mais através do site www.singularimóveis.com.br. Direção Maria Aparecida. É isso aí. Então você que está querendo comprar sua chácara, Singular Imóveis, tá? A Cida tem lá para você uma equipe assim profissional para te atender e com facilitação de pagamentos assim, né? Como já foi dito aí no vídeo, financiamento próprio e tudo mais. E é isso aí. E em disso de falar de pessoas que vêm nos ajudando e contribuindo com a gente, quero falar do Fabiano. Fabiano, gratidão, tá? De pouco a pouco a gente vai lembrando das pessoas que colaboraram com a gente aqui, viu, Ademar? E eu tenho um amor crescido por essas pessoas. E o Fabiano é uma pessoa abençoada. Fabiano, que Deus te abençoe e gratidão por tudo, tá? E te espero um dia aqui trazer você para falar do seu trabalho. Você tem um trabalho artesanal com pedras preciosas, assim, muito lindo. E você sabe fazer as coisas. Um abraço para você e sua família. Então, Ademar, falando sobre essa questão. A pessoa que foi ali e comprou uma chácara, falei assim, eu vou plantar quiabo. Ele pode procurar a Emater? Pode. Dentro daquela lógica, né, que a gente conversou, né? Uhum. O agricultor familiar, a gente não tem custo, né? Faz esse atendimento, né? Até através dos convênios que a gente tem com os municípios, né? E ele não enquadrando na categoria de agricultor familiar, vai ter lá como atender ele de outras formas, né? Sem problema. Porque eu venho batendo na tecla aqui porque eu gosto de pessoas assim acessíveis, sabe? Uhum. E tem algumas pessoas que não são acessíveis, são inacessíveis. Não é o caso da Emater, né? Não. A empresa, ela está aberta, né? As pessoas, de um modo geral. A gente tem limitações operacionais de atender a todos, né? Uhum. A gente atende hoje, né, como a gente começou, um grande número de agricultores na região, nesses municípios que a gente atua, né? Tinha vontade de atender 100%, né? Mas a gente, dentro de uma agenda de cada equipe local, né, a gente tem normalmente né, a maioria dos escritórios locais, a gente tem um profissional, um técnico, né, de nível superior ou nível médio, e a gente tem um administrativo, que normalmente esse administrativo é até cedido através dos convênios das prefeituras. E a gente tem, assim, uma demanda legal, mas com certeza acho que se procurar os escritórios locais da Emater vai ser atendido. Tudo certo, né? No próprio site da Emater, se você digitar www.emater.mg.gov.br, vai estar aí embaixo aí. Tem um logalzinho lá que você encontra o endereço de cada escritório local. E também a Emater é muito conhecida, Jaider, nos municípios, né? Sim. A gente tem uma relação muito bacana, né? Que a gente faz aqui enquanto gerente, enquanto os coordenadores técnicos, a gente tem também os coordenadores técnicos na área, uma relação muito bacana com a sociedade,
E os nossos colegas extensionistas locais, eles também têm uma relação muito bacana. E como a gente percebe aqui uma leveza nessa entrevista aqui, a gente tem história de extensionistas que viram padrinho de clientes que viram padrinhos do extensionista, né? Então cria e a Emater tem um diferencial muito grande de acessibilidade. O extensionista, os colegas da Emater, eles entram pelas cozinhas das casas, né? Então tem essa familiaridade, tem um diferencial. Amigo, faz parte da família, né? Faz cria uma relação muito bacana e gera isso uma relação de confiança. E mais do que geração de confiança, geração de comprometimento, né? A gente percebe os colegas aqui, agradecer, né, os colegas da Emater aqui da Regional de Governador Valadares, né? Eu só estou aqui em função deles, né? Eles que estão no dia a dia lá com o agricultor, né? Então, assim, agradecer e parabenizar, né, por esse modo diferenciado de tratar os agricultores, essa relação de confiança que tem com o cliente, né, ou com o agricultor que é atendido, né? E também nessa ideia de gratidão, Jaider, a Emater tem inúmeros parceiros, né, seja na região ou seja nos municípios, né? Como falei no início, né, a gente só está aqui em função de um convênio que a gente tem com umas prefeituras municipais. Então, aqui agradecer, né, aqueles prefeitos, né, aquelas secretarias de agricultura que acreditam que a Emater possa ser útil lá no município. Então, a gente está presente aqui na maioria dos municípios, né, 90% dos municípios aqui da região tem escritório da Emater. A gente tem outros municípios querendo abrir escritório da empresa, né? Então eu queria agradecer essas parcerias, né? A gente poderia citar uma relação assim muito respeitosa, né, que a gente tem com esses municípios, né? Na figura dos prefeitos, na figura dos secretários de agricultura, secretários de educação, de um modo geral, né? Os parceiros, sindicatos, né, que a gente tem nos municípios, uma parceria muito grande. Até o secretário aqui de Governador Valadares, secretário de Agricultura, grande parceiro. E até está aqui com a gente aqui um dos grandes produtores rurais aqui do nosso leste mineiro, que é o Márcio, né, o chupa-cabra. Então, Márcio, depois mandar um abraço para o Márcio, né, e o secretário de Agricultura é o Ivan Fialho. Isso. Fialho, a gente estava esperando. Então, numa próxima oportunidade, quero que você sente perto desse irmão aqui para a gente falar sobre agricultura familiar. Nas relações que a gente faz, e acho que acho que as pessoas de bem, né, a gente constrói relações, né? E nessas relações a gente consegue desenvolver bons trabalhos na região. Muito feliz com os resultados que a gente tem aqui na região. É uma região muito promissora. Eu tenho um carinho muito grande por essa região aqui. Aprendi a gostar, embora não sendo aqui da região de Governador Valadares, eu tenho um verdadeiro carinho pela região. E esse carinho transforma isso em responsabilidade. Então, tem uma responsabilidade muito grande, né? A região tem um desafio muito grande, né? Tanto em relação à produção agropecuária, né? Seja ela pecuária ou agricultura, um desafio muito bacana. E são esses desafios que nos movem, né, Jaider? Então a gente espera, né, que com essas parcerias, né, a gente consiga, e aí um propósito do Estado, né, fazer boas entregas aqui à sociedade, através desse trabalho que a gente faz nos municípios. Ademar, então eu comprei minha chácara, né? Vou lá arranjar uns 2 casal de frango lá, plantar uns quiabos, umas couves. Escoamento da produção do pequeno, como funciona? Hoje a gente tem diversos canais de comercialização, desde as feiras livres, né, da agricultura familiar, que é cultural nos municípios, né? Tem feira da Emater? Sim. Eu não chamo feira da Emater, eu chamo feira da agricultura familiar. Nós estamos lá como um apoio a essas feiras, né? Que são feiras da agricultura familiar, na maioria dos municípios aqui tem. E a gente fica muito feliz, Jaida, quando a gente chega numa feira, né, e encontra uma diversidade de produto com qualidade. Isso mostra o retrato do município, né? Uma feira forte significa um meio rural forte, né? E esse que é o objetivo, né?
E também, hoje a gente percebe, né, uma evolução em relação ao acesso ao mercado, uma expertise, né, do agricultor em relação ao acesso ao mercado. Atualmente, a gente está desenvolvendo, né, tem uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação para trabalhar já agricultores, orientar agricultores para que eles produzam alimentos para serem comercializados na alimentação escolar. E o Estado, né, nos últimos anos, né, quadriplicou o volume de recursos aplicado à alimentação escolar. Então, as escolas estaduais, né, até por força de lei, uma lei de 2009, né, obriga que as escolas adquiram produtos da agricultura familiar. E olha só a sua pergunta, como ela é interessante, né? Qual que é a expectativa dessa compra da agricultura familiar pelas escolas, né? É um processo educativo de acesso ao mercado, tanto por esses agricultores, que a gente entende, né, que o agricultor, uma vez que ele esteja apto a comercializar nas escolas estaduais, né, eles estão aptos a comercializar nos outros canais de comercialização, nos supermercados, né, nos CEASAs, nas feiras, né, nos empórios, né, até a exportação, por que não? Então, esse é uma grande trabalho da Emater, inclusive objeto da minha tese, da minha dissertação de mestrado, né, que a gente compreende que esse processo de venda nas escolas, né, é um processo educativo, tanto para nós, técnicos, né, que a gente também aprende, né, a rotulagem, a segurança alimentar do produto, a escala, né, a composição de preço, a certificação, a produto com sanidade, né? Então, a gente é um aprendizado de acesso ao mercado. E aí a gente tem uma expectativa. E aí todos os municípios, né? Por exemplo, aqui em Valadares, nós temos 46 escolas estaduais. Sabia disso? Olha. 46 escolas estaduais. Então a expectativa é que esses agricultores aqui do município de Governador Valadares consigam abastecer essas escolas com alimento. E se eles conseguirem fazer isso, né, eles vão certamente acessar outros mercados. E o grande sonho, né, em relação à produção de alimentos, que você fala, né, é que você chegue nas gôndolas dos supermercados, né, os grandes supermercados das cidades, né, e tenham lá um espaço específico, né, de produtos produzidos localmente pela agricultura familiar. Eu acho que todo mundo vai se encher os olhos, né? Sim. Você, né, quem está nos assistindo, né, de poder ter a liberdade de chegar no município. Não, eu quero comprar o feijão que é produzido aqui no Brejaúba, né? Brejaubinha. Eu quero comprar o município que é produzido, o feijão que é produzido na comunidade tal, ou do fulano de tal, né? Então você conseguir gerar uma marca de região de produto. Então isso é uma riqueza, né? E aí uma evolução muito grande da oferta de alimentos, né? Você ter bois, né, produzidos aqui, comercializados aqui, uma carne de qualidade, né? Você sabe onde que foi produzido aquele animal, como que foi produzido, né? Eu acho que isso é uma tendência, né? E a gente fica muito feliz de estar provocando essas tendências, né? E esse programa, essa parceria com as escolas estaduais e escolas municipais, né, tem nos ensinado muito, né? A gente tem aprendido, né? E os agricultores também. E a própria escola. A própria escola também tem, a gente na dissertação, né, a gente fala disso, né? Como que a escola vai aprender a comprar da agricultura familiar. Porque é muito comum você falar, eu quero tal produto para amanhã. Talvez a agricultura não tenha esse tempo, né? Mas eu posso, se eu planejar, eu posso ter batata inglesa orgânica produzida para ser comercializada na escola do lado. Eu tenho que ter um planejamento, tanto o produtor, que ele não produz atualmente essa batata, mas se é uma demanda da escola, né? Ele tem um aprendizado em produzir essa batata, né? Diferenciada, né? Para entregar nesse mercado, né? Mas aí estou falando um desafio muito grande em relação à batata, sim, que não é culturalmente produzido pela agricultura familiar aqui na região. Mas por que não? Né? Por que não produzir? Por que não produzir? Mas a gente faz pelo mais fácil, a couve, né? A couve produzida aqui, e quisera que fosse orgânica, né? Para ser comercializada nas escolas estaduais. Então, essas é
é uma fatia de mercado muito interessante, né, para a agricultura familiar, uma conquista da agricultura familiar pela Lei 11.947, de 2009, né, e que, na verdade, a gente espera que uma evolução disso, né, para garantir, despertar nos municípios, né, essa oportunidade de mercado para a produção local. E quando você faz esse despertar da produção, né, a gente tem uma expectativa, né, que você gere renda nos municípios, né, e aí as pessoas, vai acontecer um êxodo rural, desculpa, né, um êxodo rural ao contrário, né, as pessoas vão voltar para a propriedade para produzir. E aí tem um caso, Jaider, lá perto do município que você trabalhava, um agricultor começou produzindo através de um projeto, né, incentivado pela Emater, e começou produzindo meio hectare de banana. Depois desse meio hectare, ele foi para 1 hectare. Aí, quando ele foi para 1 hectare, ele ganhou uma renda boa da família. O filho dele, lá da sua região, que você citou aí, Pedra Azul, que voltou de São Paulo para ajudar o pai, e hoje ele deve estar acima de 5 hectares de banana. E essas experiências nós temos ela aqui na região de Valadares. Está começando um projeto muito interessante em Conselheiro Pena, com 20 produtores produzindo banana prata anã. Sementes, mudas de qualidade, um projeto todo orientado pela Emater, com recursos do Ministério Público, usando tecnologia, mudas de qualidade. A gente espera que essa produção de banana, além de gerar renda lá no município, né, possa abastecer lá o município com a produção de banana produzida localmente. Só uma atenção. Só dando um exemplo, né, de muitos que existem interessantes aqui na região. Só corrigindo aqui, Padre Paraíso. Padre Paraíso. Lá do Vanilson. Quando você falou sobre orgânico, a gente olha assim porque se fala muito sobre alimentação saudável, né? E a agricultura familiar, como ela está nesse quesito de produção de alimentos orgânicos? A gente não pode garantir que todo produto da agricultura familiar ele é orgânico ou isento de agrotóxico. Mas culturalmente, né, e até a questão econômica, né, leva o produtor da pequena produção a produzir de forma mais natural. Muitas vezes você não, aquela pequena produção, você não compra uma quantidade de agrotóxico para combater uma determinada praga. Talvez você vai mesmo pelos controles alternativos, né? Isso é próprio da agricultura. Então, de um modo geral, a gente pode afirmar, então, que a agricultura familiar ele tende a fornecer produtos, né, mais naturais, com menos uso de produtos químicos. Então é uma tendência, né, uma característica da pequena produção da própria agricultura familiar. E na empresa, né, a gente tem, não é que a gente trabalha só orgânico, né, mas a primeira opção que a gente vai lançar mão para orientar um controle de uma determinada praga ou numa lavoura, né, a gente vai ver o que pode ser de alternativa para o controle daquela praga antes de eu usar um produto químico, né? Então a gente pode falar que há uma tendência, né, da pequena produção oferecer produtos mais naturais. Hoje a gente vê que vem crescendo quando a gente vai em determinados supermercados, aqui até da cidade mesmo, que a gente encontra produtos que vai das hortaliças, né, até uma rapadura, um queijo, e com selos, né? Sim. A gente, por exemplo, a gente tem também ouvido sobre a Universidade Federal de Viçosa, né, a colaboração juntamente com os produtores rurais, e acho que também tem a parceria com a Emater. É isso mesmo? Sim. Existe na empresa uma preocupação, né, em relação a essa trabalhar a produção orgânica, ou sem uso de agrotóxicos, SAT, né, ou mais próximo do natural possível.
Não só porque é bonito, Jair, Uhum. é porque é uma exigência de mercado. Sim. Hoje as pessoas, né, a sociedade, né, estão olhando ou verificando o que está sendo consumido. A própria evolução da informação, né, está levando as pessoas a procurar o natural, o orgânico, né? E aí é bom para a saúde de quem consome, né? Nem precisa adentrar nesse tema, né? Uhum. Quanto para as pessoas que vendem também, porque normalmente, né, são produtos que têm um melhor valor agregado. Então, o agricultor familiar que optar por vender um produto orgânico, né, ele vai ter um valor diferenciado na sua comercialização. Eu estou falando sobre a Universidade Federal de Viçosa porque teve uma grande demanda com homeopatia para conter as pragas, principalmente dos cafezais, de outras produções. Mas, em específico, teve um caso que estava tendo um agrotóxico na fazenda em Caratinga e onde alguns estavam tendo problemas de visão. Então, eles estavam fazendo uma pesquisa e onde introduziram a homeopatia para controle de pragas. E teve um êxito, uma felicidade de dar certo esse trabalho, né? Então, quando a gente fala sobre orgânico, como é importante falar isso, porque para receber um selo de um alimento orgânico não é tão simples, né, Ademar? Então, acarreta um tanto. Se a gente olhar assim para uma diretriz nacional ou internacional, isso tem um tanto de quesitos. Mas acredito também que dentro dos produtores rurais e tem feito esforços, né, para trazer uma alimentação, um produto mais saudável para dispor assim da sociedade. E essas parcerias que você tem com a universidade, falando sobre melhor trajes para dar com suas produções, tem rejeições com esse produtor por ser mais difícil combater uma praga sem ser com agrotóxico, com essas pragas e tal? Eu acho que a gente tem categorias de agricultores, né? Eu fui claro? Sim. Eu acho que nós vamos ter grupo de agricultores, né, que talvez nem se receitar um produto químico ele vai aceitar. Uhum. Esse é uma categoria, né? Vamos ter outros que talvez seja mais acessível a adoção de produto químico, né? E até o produto químico, Jair, se ele for bem orientado e bem utilizado, né, eles são produzidos para não impactar na saúde das pessoas, né? É uma responsabilidade, né? É a própria até de quem lança esse produto no mercado, né? Mas em se falando da pequena produção, até repetindo, né, a gente percebe uma tendência, né, do agricultor familiar estar oferecendo produto mais próximo do orgânico. O orgânico em si, ele é mais trabalhado, até porque ele precisa de ser certificado, né? Uhum. Aí a gente trabalha mais o produtor optou por ter um produto orgânico, né? A gente tem condição de orientá-lo a fazer esse processo. Até adquirir o selo, né? Isso. Não quero orgânico, mas vou usar o SAT, que é outras linhas, né, de produção. Uhum. Então a gente tem condição de estar orientando esse produtor a ter esse produto, né, com essa segurança para a saúde que a gente está falando. Hoje, na Emater, qual é a maior demanda de procura? Em determinado, qual produtor que procura a Emater assim? Está lá cedinho. Tá. Jair, tem uma diversidade muito grande até pela linha de trabalho da Emater. Até uma crítica interna que a gente tem da quantidade de ações que a gente desenvolve. Então há uma diversidade muito grande. A gente tem uma diretriz, nós temos 8 agendas, né? Bovinocultura, culturas, meio ambiente, são 8 agendas, né? Então a gente tem metas de atuação nessas 8 agendas. Mas a gente tem uma diversidade de atendimento muito grande. E depende muito do município. Você vai, por exemplo, Santa Rita de Tueto, né? Lá é natural uma demanda na área de café.
porque lá é um município que tem muita produção de café. Eu estava até olhando, né, um dado hoje, né, daqui da região, ele detém quase 70% da produção de café da região. Então é um grande produtor de café. E aí uma variedade específica, Conilon, né, é um dado interessante, como que é importante a produção de café nesse município, né. Então vai depender muito do município. Você pega outro município, né, por exemplo, Aimorés, né, tem uma região lá que tem uma grande produção de arroz. Um arroz específico, chama arroz IR, que é vale a pena descobrir. Eu não sabia disso. Vale a pena descobrir. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho lá com esse pessoal da comunidade lá de Aimorés, né, que um abraço ao pessoal de Aimorés, né, que é histórico, né, e é cultural lá, essa produção desse arroz, né, e até como moeda de troca no comércio. Pelo valor, né, comercial e cultural. Já vai eu falar aqui do Matias. Eu duvido que você já comeu arroz de Aimorés. Olha, recomendo. Eu quero esse produtor mandando 1 quilo desse arroz para nós aqui divulgar. Recomendo inclusive uma visita a é um arroz agulhinha, essas questões assim? Chama arroz IR, é uma variedade, né, antiga que se cultivava lá na comunidade, né? Em dias, agora em maio, né, nós vamos ter um momento, né, para discutir sobre esse arroz, né? E lá está se fazendo um trabalho, né, com um beneficiamento desse arroz, para esse arroz chegar na alimentação escolar do município. Tem mais ou menos o dado de quantas sacas? Não tenho de cabeça esses valores, não. Mas é uma quantidade considerável, né? Tem um lado aqui de hortaliças. Sim. Que tem muito tempo, quando eu trabalhei com hortifrutigranjeiro, que eu fui visitar o Ailton, que era um grande amigo, e passar nas lavouras lá do Ailton e do Ronaldo, que fica ali atrás do Ibituruna. É maravilhoso. Parece um jardim de tão lindo. É um grande jardim, né? É um grande jardim. Valadares tem uma diversidade produtiva muito grande. Muito grande. Se você subir no Ibituruna, nós temos pessoas plantando uva. Então tem pessoas, né, iniciando o plantio de uvas ali no Ibituruna. Quem imaginava isso, né? Então tem uma diversidade. Vai aí grande. Também outra palavra para você. Você não comeu um cacho de uva lá do Ibituruna. Aí, Pedro Zacarias. Você que trabalha aí, ele é apicultor? Ele faz lá, eu esqueci o nome da abelha. Ele até me falou hoje, ele veio vir visitar e ele vai estar vindo aqui falando sobre poupança jovem. E ele pediu para fazer uma pergunta para você, mas depois eu vou fazer isso particular, que eu vou ligar para ele redirecionar a pergunta de novo para te falar sobre apicultura. Eu tenho uma proposta para você, que você está aí na barra aí do Ibituruna, você produzir aí, rapaz, uma uva de qualidade, seu vizinho aí. Eu só não consome a uva porque ela não está em produção ainda, mas em breve eu acho que vai ter uva lá, né? Vai ter um médico que está iniciando esse plantio de uva lá no Ibituruna. E qual tipo de uva? De mesa. De mesa, rubi, beritá. Eu não sei a variedade que ele está utilizando, acho que são 3 ou 4 variedades, né, que o colega passou lá. Mas certamente Valadares vai ter sua produção de uva. E tem históricos, né? Por exemplo, você vai ao Percata, né? Você tem um festival do quiabo. Sim, olha só. Famoso. Então, a riqueza da região é muito... Movimenta toda a cidade. Sim. Então é essa diversidade. E aí, e além dessas especificidades dos municípios, né? Voltando à sua pergunta, né? Tem a especificidade do profissional. Por exemplo, né? A Emater está contratando um grande número de profissionais, né? A gente chegou agora, né, no curso de um concurso, a gente deve estar contratando 421 pessoas. A mais nova da região aqui está vindo para São Félix de Minas, que é outra cidade muito interessante. E ela é especialista em café, com uma pegada muito grande na agroecologia. Olha, você vê o município então, naturalmente, né, vai ser impulsionado lá naquele município, né, uma tendência, né, de ela estar identificando quais as possibilidades de trabalhar produtos agroecológicos lá no município, assim como o café lá do São Félix.
a gente tem aqui na região, né, uma riqueza muito grande de atuação, né? Nós conseguimos café de qualidade aqui na região. Por exemplo, o município de Conselheiro Pena conseguiu lá produzir café de qualidade. Então, essa riqueza, né, essa diversidade, e o profissional da Emater, ele acompanha essa característica ou essa identidade do município, né? Se o município é mais pecuária, né, automaticamente o profissional ele vai se especializar mais na bovinocultura, por exemplo, né? Se o município demanda mais na área de café, a tendência é de especializar mais em café. Então, essa é a riqueza, né, daqui da regional de Governador Valadares. Ao seu ver, assim, nessas andanças suas no meio rural e conhecer produtores, qual é a menina dos olhos que você chegou lá e falou assim, olha, que maravilha, estou no lugar certo, auxiliando essas pessoas? Olha, Jaina, de encher os olhos. Cada município você vai ver isso. Cada município da nossa região aqui que você foi, você vê isso. Você vê Nova Belém, visitando lá eu gosto de ir aos municípios, né? Visito a equipe local da Emater, visito a prefeitura e peço para ir numa propriedade que é assistida pela Emater. Na última visita que eu fiz a Nova Belém, juntamente com o secretário de Agricultura, o extensionista da Emater, a gente foi numa propriedade bem no alto, uma altitude muito grande, e tinha cada maracujá de uma qualidade plantada em consórcio com o café. Então, como não falar que isso aí é uma vitrine, uma qualidade, né? E aí a gente desperta, né? Talvez não dá valor a esse maracujá que é produzido lá. E esse aí, Jair, orgânico. Só não tem um selo. Ainda é valorizado com mangava? Sim, natural, produção natural. Você conhece o que é mangava? Conhece aí? É o único inseto que poliniza o maracujá. Aí, viu? Tô por dentro, viu, ô Chupacabra? Eu estudei tudo aqui, rapaz. Jair Matos Podcast é cultura. Quando a gente fala sobre essas questões mais exóticas, por exemplo, o café, né, que é importado e tal, exportado, né, em nível internacional, e a gente fala do café Jacu, né, de outros mais. A Emater acompanha esses produtores? E como você me fala esse trabalho todo que tem em volta desses cafés exóticos, né, que é chamado assim classe A? As suas perguntas são sempre muito interessantes, que ela introduz um tema muito bacana. Não digo os cafés ou não digo os produtos exóticos, né? Eles são muito específicos, né? Não é todo produtor que está produzindo tem uma produção como essa, né? Mas você tocou numa fala a questão do café. A Emater tem o maior programa de qualidade de café do mundo. Olha. E aí trabalha, né, uma orientação técnica direcionada à produção de café. E aí a gente tem aqui na região municípios, né, com esse potencial. Ela está no palio, por exemplo, assim, como o café da Colômbia, da Arábia, por exemplo, são colocados assim como os melhores cafés do planeta, né? Quando a gente coloca assim, o Brasil também está liderando esse ranking, você pode me falar? Essa questão é o gosto, né? Por exemplo, se você for no determinada região, né? Eles estão culturalmente, né, acostumados a valorizar aquele tipo de alimento, né? E aí a gente consegue ver isso aqui nos municípios também. Por exemplo, né, se você for à feira da agricultura familiar de Divino das Laranjeiras, você consegue comprar lá doce de jaca. Então é uma especiaria que só tem lá. Por exemplo, ali naquela feira, né, onde você compra doce de jaca? Na feira da agricultura familiar em Divino da Laranjeira. Então isso é uma especiaria, né? Qual que foi a participação da Emater
nesse doce de jaca, né? Que é uma especiaria lá de uma comunidade, lá do Alto Pegorete, né? Uma altitude alta, né? Muitos pés de jaca produzido orgânico, você acredita? Só não tem o selo. E o que coube a Emater? Ajudou, orientou a prefeitura, né? A construir uma estrutura da feira. E aí deu evidência o quê? Deu evidência a esse produto. Então, o produto exótico, né, eles estão aí no dia a dia. Talvez ele não está em grande escala, né, que você percebe. Mas se você vê, e aí por isso eu gosto muito de feiras da agricultura familiar, né, você consegue ver essa rapadura que você falou aí, né, produtos que têm uns valores, né, que não são assim visíveis, né? Você chega lá e é uma rapadura, mas ali tem todo um contexto, né? Um contexto, um valor cultural, né? Valores intrínsecos, né? Que a gente não consegue ser, mas quem conhece ou tem acesso àquele produto, né, valoriza. Sim. Eu quero ir lá no tal lugar para comprar determinado produto. E isso aí acho que a extensão ajuda a evidenciar isso, né? Eu acho que é uma prestação de serviço que a Emater faz para essas pessoas que fazem esse produto diferenciado e aquele consumidor que quer consumir aquele produto diferenciado. Você me lembrou uma coisa, Ademar, que doce de jaca, nós tivemos experiência na Bahia, né? E que ao ponto de Itabuna ser chamado como papajaca, né? Que o pessoal gosta de jaca. E eu também sou um papajaca. Um abraço para as pessoas de Itabuna, né? Uma cidade linda. Fica ali perto de Ilhéus e logo em seguida uma cidade que a gente tem o maior carinho, onde a gente comeu muqueca de jaca. Poxa. Olha. E a gente falou assim, mas isso aqui tal... não vai passar como peixe, tudo bem, mas chega perto. Quem experimentou, né, principalmente as pessoas que são vegetariano ou vegano, que faz essas investidas na culinária assim, mais exóticas. Ademar, eu estou muito feliz de você estar aqui, tá, meu querido? E tendo essas informações e levando para esse cunho de informação para toda a sociedade. Eu acredito as pessoas que irão ver lá das suas casas e ver a sua fala, a sua família. Quando eu falo família, não é só sua esposa e seu filho. A família Emater e todos aqueles que são agregados à Emater vão se sentir assim, felizes, né? E eu quero que você deixe as suas considerações. Nós estamos chegando assim, até logo, como eu já falei antes aqui, né, Márcio? Que a gente vai marcar um outro podcast, quero que a gente coloque e traz o secretário aqui para a gente falar sobre essa questão e colocar perguntas ao vivo. Eu quero fazer um podcast com o senhor ao vivo aqui. Então, eu quero deixar assim, fazer suas considerações para o nosso até logo. Sim. Essa câmera aqui está esperando o senhor. Primeiro agradecer a oportunidade, sabe, Jaider Matos? E que a gente possa fazer uma série de momentos como esse, né? E eu espero que eu possa abrir as portas, né, para outros colegas da empresa estar trazendo aqui algo de bom para a sociedade. É uma satisfação, né, receber. Você falou da família Emater, nós temos colegas que têm uma disponibilidade e que têm uma bagagem técnica, uma bagagem cultural, né, que certamente pode ajudar, né, na disponibilização de informação. Hoje eu vim aqui com uma leveza muito grande, não preocupado com números ou não preocupado com ser muito teórico, né? Até para trazer uma conscientização, um gostinho de querer mais, né? E um despertar do rural, um despertar do valor do campo, sabe? Do despertar da importância das instituições, né? E aí eu não digo só Emater, né? Ou você falou da universidade, né? Aqui é rico, né? Também das outras instituições, das pessoas, sabe, Marcos? Jaider Marcos. Eu acho que a gente tem um recado que fica, né? De descobrir o potencial da região. Essa região é
fabulosa. E se a gente quiser fazer um passeio pela diversidade dos municípios, em cada município a gente vai achar suas pérolas. E é isso que a gente tem que evidenciar. Uma região gostosa de morar, com potencial, e quem vem aqui encanta, né? E as pessoas daqui, se você vê aqui um abraço especial, né? Aos agricultores que os colegas da Emater visitam as propriedades, né? Recebam esses meninos da Emater como grandes parceiros, né? Motivem, né? E se motivem, né? Para a gente, através do campo, né? A gente gerar riqueza para aqui, para a região. É isso, meu abraço e muito obrigado pelo convite. Eu quero te agradecer, tá? E agradecer o Ronilson pela indicação. Quero que você saiba que a gente aqui está feliz e as portas estarão sempre abertas para você como gerente lá da Emater e todos os seus lá, tá? Muito obrigado. Para levar essa informação a essa sociedade que também é carente de saber dessas coisas. Olha quantos produtores, pequenos produtores, saberão dessas informações. E eu quero te agradecer. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. E a você? O que você achou? Eu amei estar aqui com o meu querido Ademar. Tá? São informações valiosas, né, que a gente pode enriquecer com tantos conhecimentos. Deu vontade de comprar aqui a chácara, né? Rapaz, eu também. Então eu quero deixar aqui, despedir de você não, falar assim, até logo. Mas antes, olha, não esqueça que você é um abençoado de Deus. E em falar sobre alimentos, né, alimentação conscientes e alimentos orgânicos e não tão orgânicos, a responsabilidade da sua saúde é extremamente sua. Pense direitinho, alimento é vida e a nossa vida tem valor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e toda a sua família. Que esse sol sempre esteja iluminando você. E as brisas chegando até você suave. E você levando essa vida suave. Gratidão pela sua audiência. E com muita luz, com muita paz, eu encerro.